comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o tema, sobre a campanha, trazendo a arca de Deus para minha casa. Ou seja, trazendo a presença de Deus para a minha vida. Amém? Amém. Nós ouvimos aqui já 6 mensagens, por sinal, muito abençoada, onde a gente tem aprendido. A penúltima campanha que nós fizemos foi sobre a oração, E estou me esforçando para colocar em prática. Amém. Porque eu sei que a oração é o combustível que move o crente e que move a mão de Deus. Você sabia que se você não orar, Deus não vai agir? Deus só age mediante a oração. Mas eu tenho recebido de graças, tem muita gente orando por você, mas não é o suficiente. Eu tenho que partir do seguinte princípio: o problema que eu estou enfrentando, o problema é meu. Toda ajuda que vier vai me fortalecer e vai me ajudar, mas eu tenho que assumir. Tem muitas pessoas que não são abençoadas, que elas não assumem a culpa, não assumem os problemas, quer que os outros resolvam. Você é que tem que resolver, entre aspas, Pela graça e poder de Deus, é que você tem que resolver os problemas. Você não pode se curvar diante deles, você tem que enfrentar. E nesta meditação desta noite, eu coloquei aqui o seguinte tema da mensagem: a desobediência traz o quê? Maldição. Depois, chegando em casa, você leia Romanos 28, Deuteronômio 28, ali está especificado como você ser abençoado ou não abençoado. Quem não é abençoado é amaldiçoado, é lógico, é óbvio, Então, e a obediência traz a bênção. E nós vemos nitidamente na vida de 2 pessoas. É interessante que as 2 pessoas se diziam servir a Deus. Uma comprovou que servia de fato a Deus: Obed-Edom. E o outro, quem era? Abinadab. Você viu os transtornos, as coisas todas que aconteceram na vida de Abinadab? Nós já ouvimos aqui. Então, está escrito em Malaquias 3:18, que diz assim: então verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não basta eu dizer, eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Na vida de Obed-Edom, de Abinadab, deu tudo errado. Será que Deus faz acepção de pessoas? Claro, nesta parte não, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele abençoa aquele que o busca com o coração contrito e quebrantado, aquele que o busca de todo o coração. Obed-Edom, mas aqui não vamos criticar o nosso irmão Obed-Edom, não, Eu aprendi algumas coisas com ele aqui. Você sabia que é mais fácil você aprender com os erros dos outros do que com os seus? Você sofre menos. Então eu tirei algumas experiências para a minha vida de Abinadab. Mas o que me deixou mesmo assim entusiasmado e alegre foi a vida de Obed-Edom. Lá na casa de Abinadab ficou quanto tempo mesmo a arca? 20 anos. Por isso, você olha na igreja, tem pessoas com 20 anos que não mudou nada na vida dela. Verdade. Infelizmente, eu digo isso com tristeza. Tem gente que tem 30 anos, 40 anos e não mudou nada. Um dia uma pessoa estava indo trabalhar, estava chegando no hospital evangélico, e encontrei uma senhora, uma
uma senhora e disse: não tenho visto a senhora na igreja, etc. Pastor, depois que eu fui para a igreja, minha vida arruinou, piorou tudo. Eu disse: com certeza a senhora não tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido lá na igreja, porque a igreja para mim tem sido uma bênção extraordinária. Ai de mim se não fosse a quarta igreja. Ai de mim. Então eu disse: então certamente a senhora não tem colocado em prática. Aí não importa ter 20, 30, 40, 50, eu tenho 55 anos, mas tenho muito que aprender ainda. Mas tenho muito que aprender, e não é falsa modéstia não, irmãos, é realidade. Eu preciso de aprender todos os dias. Então vamos aprender com esses nomes difíceis. Obed-edom. Verdadeiro adorador, verdadeiro intercessor, verdadeiro trabalhador e investidor. A arca fica na casa dele apenas 3 vezes. Olha, pastor, aprenderam, hein? Você viu que eu não vou precisar falar muito? Só vamos trazer aqui a supra-suma da campanha, ou seja, um resumo. O que nós vamos fazer? Trazer aqui um resumo, né? E entre a obediência e a desobediência, tem no alfabeto da língua portuguesa as 4 primeiras letras. Quais são, irmãos? Vocês lembram? Não esqueceram, hein? Velho com imagem, né? A, B, C, D. E o ABC do cristão qual que é? É obedecer. Esse é o... Como é que fala? Esse é o alfabeto do cristão. É obedecer. Sem obediência, irmãos, não espera a bênção. É triste falar isso. Ou seja, você tem que buscar, se prostrar diante do Senhor, clamar ao Senhor e não apartar da tua boca o livro da sua lei. Mas isso não significa apenas ler. Alguém disse um dia, escreveu o seguinte pensamento: a Bíblia, leia para ser sábio, creia para estar seguro, e pratique-a para ser santo. Tem gente: mas eu não sou santo. Você não é separado? Santo quer dizer separado. E se alegre que o Senhor que te escolheu. Não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu tenho que dar frutos. Eu tenho que fazer alguma coisa para que o reino de Deus cresça, se expanda, e isso só vai acontecer se cada um de nós dermos os nossos frutos. Mas é muito pouco. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então nós temos que aprender, irmãos, guardar em nosso coração: eu preciso obedecer se eu quiser desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Amém. E nós ouvimos aqui, na terça-feira passada, sobre os 6 passos, ou a importância
de o adorador, o verdadeiro adorador dá esses passos. Vocês se lembram de algum, não? Qual foi o primeiro? Reverência. É isso? Muito bem. Respeito. Tem gente que faz piadinha de Deus. E eu já vi crente fazendo isso. Pelo amor de Deus, meus amados. Pelo amor de Deus. Tem gente que faz piada na Bíblia. E é crente, diz ser crente. Gente, esse livro é sagrado, esse livro é santo, esse livro precisa ser respeitado, lido e praticado. Aí sim você terá a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. O Senhor disse: eu estarei convosco todos os dias. Porém, se eu e você observarmos a palavra do Senhor, e o quesito para que o verdadeiro adorador, o segundo é a santidade. Isso nós podemos ler no Salmo 96. Coloca para nós lá, querido. Salmo 96. Salmo 96, 7, 8 e 9. Santidade. Certa feita, Josué estava em frente a uma grande batalha e eles tinham sido derrotados. E Josué foi perguntar a Deus: Senhor, o que aconteceu? Fomos humilhados, fomos derrotados. Aí Deus disse: Josué, há na tenda pecados enterrados. Um irmão chamado Acã tinha pego os despojos, roubado coisas e escondido na sua tenda. Irmãos, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então se livre disso o quanto antes. Mas eu não sei, todo dia eu peco. Se isso acontecer, todo dia você peça perdão. Todo dia, toda hora, muitas vezes. É claro que não vai ser pelo mesmo, né? Porque nós podemos pecar por pensamentos, por obras ou palavras. Certa feita, diz o historiador que Lúcifer estava lá, Lutero, orando, clamando pela reforma da igreja, pelas mudanças que ele gostaria que acontecesse. Diz que Satanás trouxe uma lista enorme dos pecados de Lutero. Diz: você não tem capacidade para isso. E apresentou a Lutero uma lista enorme, mas bota uma lista grande. E Lutero olhou, leu todos em cima e embaixo e disse: é verdade. Mas Satanás, ele não se contentou, ele disse: mas eu tenho mais uma lista aqui. Lutero olhou, leu com atenção e disse: é verdade. Mas eu tenho uma terceira lista. Era a lista que não parava mais. O quanto o homem é pecador, o quanto o homem é falho, o quanto eu e você somos falhos. Aí ele leu, aí Lutero pergunta para Satanás: tem mais alguma lista? Não, é só essas 3 aqui. Então escreva na última lista embaixo aqui: e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia! Glórias ao nosso Deus! E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Vamos ver 7. Dai ao Senhor, ó famílias. Você viu que não é só você importante servir a Deus, e sim toda a sua família? Eu pensei que eu vi um amém, Claudemir. Amém. Glória a Jesus Cristo. Josué tinha esse privilégio. Mas esse privilégio não é só para Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.
Eu e você podemos ter, se nós buscarmos do Senhor. Se de fato você tenha levado a presença de Deus para o teu coração, para a tua casa. Ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. O 9. Adorai-o, Senhor, na beleza da santidade. Temei diante dele todos os moradores da terra. Glória a Deus. Santidade ao Senhor. Quando eu estava falando do exemplo do acontecido lá com Josué, ele reuniu o povo e disse: santificai ao Senhor, porque amanhã o Senhor pelejará por nós. E quando o Senhor entra na batalha, para ele não tem batalha perdida, meus irmãos. Então nós precisamos temer, reverenciar ao Senhor, reverenciar a sua palavra, reverenciar a sua palavra. Quando você for ler, tira todos os sons que tiver por perto, se for possível. O bom mesmo é ler de madrugada. Tem gente que já virou para o outro lado. Não, de madrugada não dá. Mas o melhor é de madrugada. E o pastor Agostinho disse, pastor Antônio Beck, que de madrugada a fila é menor. Porque durante o dia tem um monte de gente orando. Mas não se importa. A fila só fica menor para nós, que para Deus não importa o tamanho da fila, quantos vão clamar. Se todos os quase 8 bilhões clamassem ao Senhor, porque Ele sabe nome, identidade, CPF, onde mora, o que faz, o que tem, o salmista diz isso: antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Ele me conhece. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia, porque foi Ele que te fez. Amém? Amém. Queridos, esse é o nosso Deus. E o temor, me estava faltando aqui ainda um versículo, Hebreus capítulo 12. Santidade. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos, e a sem a qual ninguém verá o Senhor. Faz muito tempo que eu não ouço pregação sobre santificação. Quem sabe um dia vem uma campanha aí, né? Nós falamos a penúltima sobre oração, a última foi, a penúltima, né? Foi sobre cura a minha família, é isso? E essa agora que está encerrando hoje, levando a arca de Deus. Coloque a arca para nós de volta ali, meu filho, fazendo um favor. Aí, irmãos, isso aqui nem madeira é, uma pintura, né? Mas ainda que fosse madeira, entenda uma coisa: nós estamos falando de algo, da maneira como Deus agia lá no Velho Testamento. Você se lembra de outro símbolo? Gente, veja como Deus faz umas coisas esquisitas, né? O Senhor Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado lá na cruz. Glória a Deus. Será que a cobra tinha algum poder? Claro que não. A cobra é até um símbolo de, né?
Mas Deus fez isso para que as pessoas, olhando para a cobra, para a serpente, eles estavam obedecendo. E quando Deus diz, irmãos, nós precisamos de obedecer. Quando Jesus untou, cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego, não que a saliva ou o pó, a poeira ou o barro tinha algum poder, mas o poder está na obediência. Você repete comigo? O poder está na obediência. É isso. Simplesmente é obedecer. Obedeça e comerás o melhor desta terra. Bênção sem medida será derramada sobre a sua vida. Eu estou mencionando aqui Deuteronômio 28. Chegando em casa você dá uma lida, para você ver as promessas de Deus sobre a sua vida. Indo para o terceiro, quarto, último, sinceridade. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Diz assim. Olha o que diz. Capítulo 11, versículo 11, 29, versículos 11, 12 e 13. Vocês não se preocupem, que a recém meia-noite e 1. Até as 3 da tarde. Jeremias 29. Não deu, filho? Já bem. Toma uma aguinha aí, calma. Agora ficaram sem paciência comigo. Deixa eu tomar minha água, gente. Calma, meus filhos. Porque eu bem sei os teus pensamentos. Que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12. Então me invocareis. Não tem como não orar, gente. Vamos se despertar. Vamos se despertar. Cuidado. Tem um instrumento aí, um aparelho aí, que é uma benção, se souber usar, que é o celular. É um instrumento. Olha, nós podemos falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo agora pelo celular. Se você ligar lá agora nos Estados Unidos, você fala com a sua filha, como diz, cara a cara. É uma bênção. Mas o mau uso do celular tem neutralizado a memória de muita gente. É demais. Tinha que ter uma regra, a pessoa usar a título assim. Claro que tem um trabalho, né? Mas mesmo o trabalho, irmãos, tem gente que vai à tarde, à noite, à madrugada, isso lá no final vai ter um prejuízo na saúde que não tem dinheiro que vai resolver. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ainda no 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Irmãos, não depende do tempo que você serve a Deus. Nós nunca vamos saber tudo acerca de Deus. Deus só vai revelar aquelas porções que Ele
necessárias para nós. Tem gente diz, mas eu conheço a Deus faz 40 anos. É como alguém, um dia você viajou, há 40 anos viu ele em algum lugar, nunca mais falou com ele. É meu amigo, mora lá nas Conchichinas. Onde é que é mesmo esse lugar aí? É depois da China, né? Deve ser bem longe. Entende? Mas tem gente que está assim com Deus. Gente, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Quando o pastor fala animado, alegre, nós temos que estar animados, mesmo que estejamos tristes, contestados, mas sempre alegres. Qual é essa alegria? Não é aquela alegria, não é alegria fingida, é uma alegria que brota em nosso coração, ou seja, a esperança de que aquela adversidade vai passar e que em breve nós vamos receber a vitória. Aleluia! Aleluia! Só os vitoriosos digam amém. Amém. Aleluia! Aleluia! Obediência. Abraão espera por 25 anos uma promessa que Deus fez a ele. Mas chegou lá pelos 12, 13 anos, eles não resistiram. Sara chamou Abraão e disse: olha, você vai ter que ter um filho com a nossa serva, com a nossa serviçal aí, porque você sabe que eu estou avançado em idade, sou estéril. Gente, lembre-se de uma coisa: aquilo que Deus prometeu, ninguém vai impedir de acontecer. Mas ninguém, nada vai impedir, porque o poder de Deus sobrepuja todo. Então, depois de 25 anos, depois de 13, 14 anos, chega Isaac. Passa mais uns anos, já era um jovenzinho. Deus pede ele: ora, você espera 25 anos por uma bênção. Imagina a luta que ele passou em casa. E agora, Deus pede a Isaac em sacrifício. E Abraão obedece. Mas Deus só queria provar o coração de Abraão. Não que Deus não soubesse que Abraão o amava e obedeceria até a morte. Mas é para nos dar uma lição. O que Deus lhe prometeu não vai ficar sem resposta. O que Deus prometeu. Cuidado com as profetadas por aí, viu? Muito cuidado. Tem gente dizendo: ah, porque Deus me disse que serve falar que não pode dizer. Cuidado. O que a Bíblia lhe promete, pode ter certeza, esta palavra não falha. Comunhão. Nós estamos indo para o final. Falar nisso da oração. No meu falta um recurso para comprar um recurso. Comunhão. Irmãos, comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com os irmãos. Preste bem atenção. Tem pessoas que você não consegue. Parece que não. O católico diz assim: o santo não se bate, né? Não dá certo. Mas não tem empatia. Mas isso não pode ficar assim. Nós podemos orar que Deus transforme até o antipático em simpático. Você conhece alguém antipático? Não olha para os lados. Deus transforma. Como é que eu vou estar em comunhão com Deus e eu estou de mal com a esposa? Como é que eu estou de comunhão com Deus e eu não falo com o meu filho? Como é que eu vou estar em comunhão com Deus se eu não estou em comunhão com os meus pais? Pastor, o senhor não conhece os meus pais.
Mas eu creio que Deus pode transformar os seus pais. Deus pode transformar o seu filho. O que você não pode é baixar a cabeça e deixar como está para ver como é que fica. Não! Nós precisamos de orar, de clamar, de buscar, porque Deus vai mudar. Há uns 30 anos atrás, talvez um pouquinho mais, chegou na igreja um senhor. Eu digo, o senhor que já tinha mais de 30 anos, tinha 40 anos, por aí. Irmãos, aquela pessoa por 19 anos, por último ele tomava 2 litros de pinga por dia, só que ao mesmo tempo ele tomava um coquetel, porque ele era aidético. Como é que fala? Não é AIDS? É aidético, né? Mas tem outro nome. Soro positivo. Soro positivo. E aquele senhor tinha abandonado a família. O que família aguenta? Uma pessoa beber 2 litros de pinga por dia, né? É difícil. E ele veio à igreja. Foi uma campanha que foi feita aqui na quarta igreja. No final da campanha ele deu testemunho. Curado da AIDS, curado do alcoolismo, curado das drogas. Esse nosso Deus é poderoso. Ai, irmão, eu daria uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, Senhor! Tu és fiel! Não é que o rapaz conseguiu se casar? Não fica desesperançado você que não casou ainda, viu? Mas não se afobe não, vai. Mas tem que orar. Mais maravilhoso, irmãos, que ele constituiu uma família. Tem 2 filhos, uma filha, uma família muito linda. Os 3 já devem estar terminando. 2 eu já sei que já terminou os estudos. E um deles está por terminar. E eles estão indo à igreja. A esposa dele é diaconisa. Estão firmes ali na igreja. Há mais de 30 anos servindo ao Senhor. Mãe, não desista do seu filho. Mulher, não desista do seu marido. Mas não quero mais essa carga. Você que escolheu a carga, filha. Aguenta. Peça a Deus para transformar esta maldição em bênção. Deus tem poder. Mas nós precisamos de obedecer a sua palavra. Se coloque em pé na presença de Deus. Diga comigo, reverência, santidade, temor, sinceridade, obediência, comunhão. Estes são requisitos para o verdadeiro adorador. Eu, se fosse você, eu diria, eu sou um desses. Glória a Deus. E os músicos? Já foram arrebatados? Não, espera mais, irmãos. Vem cá, filhos.